E essa semana nós produzimos uma reportagem para mostrar se as lavouras aqui da região oeste foram novamente afetadas e também para conferir as estatísticas sobre o clima que estão transformando o mês de outubro no mais chuvoso do ano. Nessa propriedade, na região de Céu Azul, o Ricardo planta 125 hectares de soja. O trabalho está bem avançado e mais de 90% da área já foi plantada, faltando apenas 8 hectares para serem semeados. Hoje, aproveitando o dia de estiagem, o Ricardo veio até a lavoura para conferir os impactos da chuva. Onde correu a água, levou tudo, levou semente, levou adubo, então ali já é um prejuízo. Agora o que a gente precisa avaliar? Precisa avaliar o que vai nascer de semente e o que não vai nascer. Pelo que eu estou olhando aqui, nessa área aqui, nasceu bem relativamente, né? Vai ter alguma falha ou outra, mas nada que precise de um replantio. Mas aí precisa ver como é que ficou a área total, né? Estou falando só de um pedaço. Os primeiros dias após o plantio são decisivos para a boa germinação das plantas. Mas com a chuva intensa dos últimos dias, houve erosão aqui na propriedade, principalmente nessas áreas mais inclinadas. O produtor faz questão de mostrar os efeitos da chuva no solo. Provavelmente essa semente aqui que foi embora. Então aqui era para ter semente. Era para ter uma semente e não estou achando. Ou ela foi mais para baixo, ou ela vai ser difícil de sair, entendeu? Então esse que é o tipo de problema que a gente tem, ó. E aí essa terra vai ficando dura e a semente não consegue sair. Entendeu? Então aqui é uma falha. Então se isso aqui fosse geral, ó, aqui tem outra falha, entendeu? Então se isso aqui fosse geral, ia dar bastante problema. Ó, então esse aqui que complica quando acontece isso. Você fez a questão da adubação, enfim, vocês planejaram para isso e a chuva também faz esse movimento da camada superficial ser levada para baixo. Isso também prejudica, né, Ricardo? Exatamente. Então esses pontos onde a gente fala que a água escorreu, levou tudo, levou adubo, levou tudo. Agora onde a água não escorreu, como a gente planta com uma profundidade de 3 a 4 centímetros, né? Eu acredito que não teve muito problema de levar embora. Mas aonde teve... a água escorreu bastante aqui, aí já era. Então a grande questão nesse caso aqui, o que vai emergir ou não de semente aqui. Os índices de chuva registrados nos últimos anos no mês de outubro estão chamando a atenção dos produtores. O Helmut Pleio é gerente da Fazenda Escola do Centro FAG. Ele cita os dados da estação meteorológica instalada na fazenda, que confirmam que esse período está se transformando no mais chuvoso do ano. Como é que a gente pode analisar essa situação do mês de outubro, que a gente percebe que em relação aos outros meses tem sempre uma alta, né, histórica de níveis pluviométricos? Como é que a gente pode avaliar isso e conforme os dados aqui da Estação Meteorológica da Fazenda Escola? Então, eu consultei, né, os dados do ano passado, no retrasado, que eu também estava assim, assustado, né, com todo esse volume aí. Mas a gente observa que nos outros anos se repete esse volume em outubro, né? A gente vê em 2022 teve até o dobro, né? Nós tivemos no ano passado em torno de 700 milímetros de chuva no mês de outubro. Em 2021 nós também tivemos acima de 700 milímetros em outubro. Agora, aqui, os dados da estação aqui, nós estamos chegando perto de 400 ainda, não atingimos 400 milímetros em outubro, né? Então, é muita chuva, claro, é muita chuva, mas a gente esquece muito fácil o que aconteceu no ano anterior, né? Eu até me lembrei, depois de verificar esses dados, que realmente ano passado eu até atrasei o plantio. Eu não consegui terminar de plantar antes da chuva, eu atrasei, tive que plantar em novembro uma área porque não tinha condições de entrar na lavoura, né? Esse ano deu tudo certo até aqui, conseguimos terminar o plantio, mas estamos enfrentando aí esse grande volume de chuva, né? Claro que é alto, né? Apesar de ser meio que repetitivo para essa época, mas não tem como a gente se prevenir, né? Por mais que a gente siga as boas práticas de manejo, de conservação do solo, faça assim, tenta deixar o máximo de cobertura para fazer o plantio direto na palha e tal, só que acaba ocorrendo algum prejuízo, né? Em função do escorrimento, é muita água para infiltrar.
Se a gente parar para olhar os dados do Sudoeste, nesses últimos dias, o estrago foi muito maior. E aí sim, esses impactos, né, tanto nas lavouras, produção até pecuária, eles tiveram mais impactos. Aqui no Oeste a gente consegue perceber que a região aí, né, agrícola produtiva, ela não teve tanto desses impactos. Mas acho que realmente a gente poderia ir agora lá próximo à soja para acompanhar, ver se teve algum resquício da chuva, ver como é que se funcionaram, se foi preciso utilizar inclusive os terraços, algo do tipo. Vamos lá acompanhar então? Realmente aqui a gente consegue observar, né, do que você falou sobre as boas práticas agrícolas e também a utilização do terraço foi necessário aqui nesse caso. Então, teve esse acúmulo de água, mas felizmente a água não transbordou, né? E ele está cumprindo a função dele aqui, que é segurar esse excesso de chuva, né? Agora, não infiltrou ainda porque o solo está encharcado, né? Tem muita água no perfil do solo e isso vai demorar um pouco para infiltrar, né? As plantas que estão debaixo dessa água aí provavelmente vão ser perdidas, né? E assim, a gente vê que tem uma boa cobertura de palha, a lavoura em geral germinou bem, está se desenvolvendo bem, a chuva provavelmente não vai assim, ter grande impacto na lavoura que, assim, no geral, vamos falar assim, né? Mas a falta de luminosidade que teve nesses dias, talvez tenha um pouco de perda, mas a planta de soja ela se recupera muito bem também, então ela tem uma capacidade de recuperação muito grande. E como está na fase inicial, tem todo o ciclo ainda dela para ela se recuperar, digamos assim, se o tempo for correndo bem daqui para frente, mas com certeza sempre vai ter alguma chuva de mais, chuva de menos durante o ciclo, né? E a situação nesse caso aqui a gente consegue acompanhar então que deu tudo certo, assim, vamos dizer, né? Apesar de que a gente vê esse acúmulo de água aqui, mas a questão para alguns produtores aqui do oeste do Paraná é em relação ao atraso de plantio, né? Os que não terminaram ainda de realizar o plantio da soja, que terão aí um pouco mais de dificuldade, a janela um pouco mais apertada lá na frente, né, Helmut? Sim, não, e áreas mais declivosas também, que essa área aqui é uma área plana, vamos considerar assim, né? Pelo perfil da região, né? Tem áreas muito mais declivosas que teve um transbordamento dos terraços aí com excesso de chuva, né? Então, cada um teve um prejuízo relativo à sua realidade, né?